Nesta aula vamos falar do princípio das gavetas de Dirichlet, também conhecido como princípio das casas dos pombos. Vamos ver esse princípio. Veja o conceito. O princípio diz o seguinte: se n mais 1 objetos forem colocados em, no máximo, n gavetas, então, pelo menos uma delas conterá pelo menos 2 objetos. Repetindo, se n mais 1 objetos forem colocados em, no máximo, n gavetas, então pelo menos uma delas, pelo menos uma das gavetas, conterá pelo menos 2 objetos. É um princípio muito natural, não é? É evidente, olha, você tem n mais 1 objetos e tem no máximo n gavetas. Quer dizer, você tem mais objetos do que gavetas. Se você for guardar esses objetos nessas gavetas, como você vai usar no máximo n gavetas, e são mais objetos do que gavetas, então algumas dessas gavetas deverão conter pelo menos 2 objetos. Vão ter 2 ou mais objetos. Ora, como poderíamos demonstrar isso? Vamos a uma demonstração. Vamos a uma demonstração. Vamos demonstrar este raciocínio? Bem, eu vou demonstrar por absurdo. Vamos fazer a demonstração por absurdo. Como eu demonstro por absurdo? Bem, a demonstração por absurdo seria o seguinte, olha. Suponha por absurdo. Suponha por absurdo, olha, estou supondo, tá? Suponha por absurdo que em cada gaveta, há, então em cada gaveta há no máximo, um objeto. Estou supondo que em cada gaveta há no máximo um objeto. São n gavetas. Ora, então nessas n gavetas, eu posso ter em alguma delas ou nenhum objeto ou um objeto. No máximo, um objeto por gaveta. Ora, o que a gente pode concluir? Logo, o número total de objetos, logo o número total de objetos colocados em todas as gavetas, será no máximo. Ora, se no máximo tem um objeto por cada gaveta e nós temos no máximo n gavetas, então a quantidade total de objetos seria no máximo n objetos. Então, no máximo, teríamos n objetos. Epá, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Por que isto é um absurdo?
Porque nós temos n mais 1 objetos. Então é absurdo que o total de objetos fosse no máximo n objetos. Isso é absurdo. Ora, se é um absurdo, isso significa que não podemos ter, no máximo, um objeto por cada gaveta. Deveremos ter algumas gavetas com mais de um objeto. Se nós temos algumas gavetas com mais de um objetos, eu posso afirmar que algumas delas conterá pelo menos 2 objetos. Então, C, Q, D, como queríamos demonstrar o princípio das gavetas de Dirichlet. Bem, a demonstração é de menos aqui. O importante é você ter entendido o princípio. Se você tem n mais 1 objetos e vai colocar em no máximo n gavetas, como a quantidade de objetos é maior do que a quantidade de gavetas, algumas delas terão pelo menos 2 objetos. Pode ter 2, 3 ou mais. Esse é o princípio das gavetas de Dirichlet. Mas esse princípio também pode ser apresentado de uma outra maneira. Veja a próxima tela. Esse princípio pode ser apresentado da seguinte maneira. Uma outra maneira de surgir este princípio de Dirichlet seria a seguinte. Diz assim, se n objetos são colocados em m gavetas, n objetos e m gavetas, onde m é menor que n, quer dizer, tem menos gavetas do que objetos. Então, se n objetos foram colocados em m gavetas, então, com m menor do que n, então, pelo menos uma gaveta terá pelo menos 2 objetos. Ora, é a mesma ideia, né? É o mesmo conceito. Se você tem n objetos e tem m gavetas, só que o m é menor do que n, então tem mais objetos do que gavetas. Então, se você colocar esses n objetos nas m gavetas, como a quantidade de objetos é maior, nós vamos ter pelo menos uma gaveta, quer dizer, algumas dessas gavetas, terá pelo menos 2 objetos. Algumas vão ter mais de um objeto. É simples, simples, simples. Não é? É o mesmo princípio que a gente estava vendo lá. Simples, simples, simples. Olha o exemplo. Vamos falar sobre um exemplo disso. Um exemplo simples poderia ser o seguinte. Imagine que em uma sala há 13 pessoas. Então, na sala há 13 pessoas. Uma sala com 13 pessoas. Então, você tem uma sala com 13 pessoas. Imagine a situação. Nesse caso, você pode garantir o que nessa situação? Ora, podemos garantir nesse caso. Podemos afirmar que se numa sala tem 13 pessoas, podemos afirmar que nessa sala há pelo menos duas pessoas que aniversariam no mesmo mês. Com certeza, se são 13 pessoas e temos 12 meses no ano, pelo menos 2 delas nasceram no mesmo mês. Com certeza. Basta a gente imaginar que essas 13 pessoas seriam os objetos. Quer dizer, as 13 pessoas representam os objetos. Seria, nesse caso, o N.
E os 12 meses do ano, representam as gavetas. Então estaríamos colocando 13 pessoas em objetos em 12 gavetas. M igual a 12. Repara que o M é menor do que o N. Logo, podemos garantir que em pelo menos uma gaveta teremos pelo menos dois objetos. Ou em pelo menos um mês teremos 2 aniversariantes. Pelo menos 2 aniversariantes. Esse é o princípio das gavetas de Dirichlet, também conhecido como o princípio das casas dos pombos. Espero que você tenha entendido. Esse princípio aparece com outro nome. Acabamos de falar, com o princípio das casas dos pombos. Veja aqui, ó. O princípio das gavetas de Dirichlet também é conhecido como o princípio das casas dos pombos. Veja o enunciado. Se n mais 1 pombos forem colocados em no máximo n casas, então pelo menos uma das casas conterá pelo menos 2 pombos. É evidente, você tem n mais 1 pombos e vai colocar isso em n casas, no máximo. Como o número de pombos é maior do que o número de casas, com certeza, algumas dessas casas deverá ter pelo menos 2 pombos. Porque não vai dar para botar um pombo em cada casa. Tem mais pombo do que casa. No nosso exemplo aqui, nesse nosso exemplo, você lembra do exemplo? Que era uma sala com 13 pessoas. E nós afirmamos que nessa sala, pelo menos 2 delas aniversariam no mesmo mês. É claro. Ora, as 13 pessoas podem ser associadas a 13 pombos. Então, as pessoas representam os pombos. As 13 pessoas representam os pombos. E os 12 meses representam as casas. Então, temos aqui 12 casas e 13 pombos. É claro que nós vamos ter algumas casas com pelo menos 2 pombos. Esse é o princípio das gavetas de Dirichlet, conhecido como o princípio das casas dos pombos.